Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem pela frente. E a notícia é que, pelo menos no sul do Brasil, a gente vai ter aí uma paralisação das chuvas nos próximos dias. Tem um restinho de uma frente fria que está passando principalmente na faixa leste ali do estado, mas depois disso a situação promete ficar mais tranquila. Vamos ver até quando, e quem traz mais detalhes para a gente é a Bárbara Centelhas, lá da Agrimet. Está aqui a Bárbara com a gente, que além disso, que além desse clima mais seco, a gente tem aí a predominância de temperaturas baixas aí pelo resto da semana. A Bárbara vai dar os detalhes. Seja bem-vinda, Bárbara. Alexander, bom dia, obrigada, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, a boa notícia dá para a gente trazer como o fim das chuvas para lá para o Rio Grande do Sul. Vamos começar de fato a reconstrução do estado, Bárbara? Bom, Alexander, é sempre complicado a gente falar de fim das chuvas, né? Porque ali é uma região que não tem um período seco bem definido, né? Se esse fosse o cenário, ele até seria um cenário mais otimista. A gente pode falar nessas previsões a curto prazo, né? Então, lembrando que é uma região que sofre atuação de fenômenos como frente fria com mais frequência e mais intensidade ao longo do ano todo, tá? Então, a gente pode ter frentes se formando e trazendo chuvas aí não nessa semana, mas na próxima, né? Então a gente não pode garantir esse fim, mas pelo menos nos próximos dias, nos próximos 7 dias, a gente vê que esse cenário começa a mudar um pouco. Eu vou até dar um zoom aqui no Rio Grande do Sul para a gente começar falando dele, depois nós expandimos a nível Brasil. Nós A vemos que a trégua, previsão para as ô Bárbara, próximas então a trégua é só para essa semana, certo? é só para essa semana, por Tá, enquanto é o que a gente tem de informação, muito tá? bom, vamos Então a ver. gente olha a previsão para as próximas 24 horas, né? Então válida até o dia 28 de maio. Nós vemos que ainda tem bastante chuva no sul como um todo, né? E até pegando parte do estado de São Paulo, sul de Minas, a gente tem algumas precipitações ocorrendo, mas os volumes mais intensos ficam de fato, como você falou, na faixa leste, né? Principalmente aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que a gente pode ter aí nas próximas 24 horas um volume significativo de chuva, mas aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado, com exceção do extremo oeste do estado, que tem volumes menores, aqui na casa de 3, 5 milímetros, mas todo o estado fica aí em condições de precipitação. Então, tem chuva. O que nós conseguimos observar é que ao longo das próximas horas, então agora indo dia 29, né, nas próximas 48 horas, essa chuva começa a se dissipar para o oceano. Então, os volumes mais intensos já estão acontecendo no oceano e não no continente, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, que pode ainda ter algum volume de chuva mais significativo. Quando nós avançamos para as próximas 72 horas, a gente vê que se vai se formar, depois, quando eu olhar a nível América do Sul, vocês vão ver que vai se formar um ciclone extratropical aqui, mas que vai avançar em direção ao oceano, e a gente tem praticamente nenhuma chuva prevista aí para o sul do país e parte do sudeste que a gente consegue ver por aqui. É como E se, isso é persiste. como se o ciclone aspirasse essa umidade aí para o oceano, Bárbara. Exato, exato, exato. Essa umidade está indo em direção ao oceano. Muito provavelmente essa chuva mais intensa que está ocorrendo agora nas próximas 24 horas é o início da formação dele e aí ele vai se dissipando para o oceano. Tá? Muito É bem. exatamente isso. E aí, se a gente avança as próximas 96 horas, que é o final, último dia de maio, né, dia 31, a gente vê que esse cenário persiste. Então, estou avançando aqui de 24 em 24 horas, vocês veem que eu já estou no dia 2 de junho, né? Então, avançando aqui até o dia 3, até o final da nossa previsão, ali pelo dia 3 que começa a aparecer algum nível de umidade, mas de novo, nada preocupante por enquanto, tá? Muito Esse bem. volume aqui oscila de 1 a 3 milímetros, isso não é nada, tá? Então, você vê que pelo menos nos próximos 7 dias, a gente tem esse cenário aí de chover agora nas próximas 48 horas e depois essa chuva sumir. E ela não some, né, Alexander, só no sul. Se a gente for olhar aqui, né, a gente pegar lá ao fim da nossa previsão, a gente vê que essa chuvinha que aparece aqui, que eu falei que é pouco significativa, mas olha o restante do país. Né, a Nada gente de não chuva, tem né? previsão de chuva. E vamos voltar, né? Agora vamos ver a nível Brasil aqui. Deixa eu até pôr América do Sul para a gente ver o movimento do ciclone também. Então a gente vê
que tem chuva em parte do Sudeste acontecendo nas próximas 24 horas, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, teve bastante chuva nesse final de semana, né? Graças a Deus. A gente vinha aí daquele período do bloqueio atmosférico, nós falamos muito sobre ele. Ele ainda está ativo, apesar de menos intenso, está mais ali na região central, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, né, parte norte de Minas Gerais. Então a gente viu bastante chuva nessas regiões, mas essa chuva também tende a sumir aí nas próximas 48 horas. E conforme a gente avança, né, o ciclone, a gente vê ele se formando aqui, como eu comentei, e nós vemos que não tem chuva ocorrendo em grande parte do país, né? Tem alguma chuva aqui no sul de Minas, no norte do Espírito Santo, a gente vê alguma coisa, mas volumes pouco significativos, mas as regiões mais centrais, nas regiões de produção agrícola mais intensa também, nós vemos que a tendência é praticamente aí não ter chuva ao longo aí dos próximos 7 dias. E você vê que o ciclone ele vai avançando, a gente até perde o monitoramento dele aqui, que ele vai mais para o meio do oceano. Muito Então a bom. gente vê que as chuvas estão restritas ao extremo norte do Paraná, do Pará, desculpa, extremo norte do país, em decorrência da atuação da Zecite, que persiste, né, até uma característica um pouco atípica, já era para ter se dissipado, mas a Zecite continua atuando aqui e trazendo mais chuva para o extremo norte do país. Então, pouquíssimas chuvas nas demais regiões, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nos próximos 7 dias. Muito Tá? bem. Ô, Bárbara, mas com o enfraquecimento do bloqueio e com o clima mais limpo, né, sem a umidade, como é que fica a questão do frio? A gente já tinha É normal, né, a gente ter essas ondas de frio seguidas de uma frente fria, e o que aconteceu foi isso, né? A gente tinham várias frentes atuando no sul do país, essas frentes não conseguiam avançar para demais estados em decorrência do bloqueio atmosférico. O bloqueio se deslocando, essas frentes conseguiram se deslocar, né? Por isso essas chuvas do Sudeste, principalmente, no Mato Grosso do Sul, e a gente sempre tem, né, na grande maioria dos casos, essa onda de frio pós-frente fria, né? E de fato ela vai conseguir avançar. E é uma onda de frio mais intensa que vai se alastrar aí para grande parte do Sudeste, pegando Mato Grosso do Sul, trazendo temperaturas mais amenas, né? Não tão frio, até no sul do Mato Grosso do Sul, né? Desculpa, norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, parte de Minas Gerais. A gente vai conseguir ver isso daqui, tá? E é até curioso, porque ela não avança nem pelo Rio Grande do Sul. Vai chegar um momento da nossa previsão, nós vamos ver aqui, que vai ter mais frio em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraná do que no Rio Grande do Sul. Então, atenção, né, até para risco de geada, porque como essa chuva vai embora, né, a gente acaba tendo uma condição mais ideal, porque para geada acontecer, nós precisamos da condição do céu limpo, né, É. para formar o evento de geada. Então, essa chuva some, o frio se intensifica e avança, então o risco de geada fica mais eminente no centro-sul do país. Agora, Tá? as temperaturas Deixa eu pegar caem aqui. muito, Bárbara? Elas tendem a cair, tá? Vamos olhar aqui, principalmente o Sudeste, eu acho que é a região que é mais afetada, e a gente consegue também ver aqui o norte do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e Goiás, eu acho que a gente consegue ver bem. Então, nós vemos aqui, né, que aqui é a previsão para o dia 27, agora, né? A gente está no momento agora. Então, vamos jogar para a hora mais fria, tá? Que é em torno aí das 9 da manhã, como a gente. 9 UTC, que é 6 da manhã aqui no nosso fuso, tá? Então, a gente já vê que para a madrugada do dia 27 para o dia 28, então a madrugada agora de terça-feira, nós temos aí as temperaturas caindo bem no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Essas temperaturas oscilando de 2, 6 a 10 graus, né, majoritariamente nessas regiões que nós vemos esse roxo mais intenso e um pouquinho mais claro. Conforme avança para as escalas de azul, conforme a gente vê aqui no norte do Paraná, né, entrando agora na parte aqui do estado de São Paulo, mais na região central do Mato Grosso do Sul, nós vemos que essa temperatura fica baixa, né, de 12, 14, 16 graus, mas nada muito significativo. Até o restante do estado de São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás e Mato Grosso, as temperaturas oscilam aí entre 14, 20, 22 graus Celsius, que são temperaturas bem amenas. O que chama atenção é a madrugada do dia 29, tá? Então, indo na quarta-feira, que esse frio avança para a parte de São Paulo, né? Então, a gente tem aqui o centro-sul do estado de São Paulo, vamos dizer assim, né? Centro-sul, que essas temperaturas oscilam entre 2 a 6 graus,
algumas regiões um pouquinho mais elevadas, essas temperaturas, né? O centro-sul também do Mato Grosso do Sul. E você vê que as temperaturas mais amenas, que ficam entre 14, 16, 18 graus, avançam para o sul do Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro e sul de Minas, que pode ter aí temperaturas até um pouquinho mais baixas. O que eu gosto de chamar a atenção é que, apesar de algumas regiões não serem já indicativos de geada, porque a gente fala da geada agronômica, nós estamos falando aí de temperaturas no mínimo igual ou inferior a 2 graus Celsius, por isso quer dizer que se ali no sensor está medindo 2 graus, que esse sensor normalmente a temperatura é em 2 metros, né, do chão, quer dizer que ali onde a cultura está, isso já atingiu temperaturas negativas. Tem uma diferença aí de 4 graus, mais ou menos, entre o sensor e o que a gente chama de relva, né? Que é ali onde a vegetação se encontra, principalmente vegetações mais rasteiras. Então, isso é um indício de geada. Então, apesar disso não significa, não aparecer aqui em algumas regiões, eu gosto de chamar a atenção porque a gente tem variabilidade microclimática, a gente tem questões ali de altitude também, que precisam ser levadas em consideração. Então, quanto maior a altitude, maior o risco de geada. Então, dentro desse cenário, onde as temperaturas oscilam entre 2, 10, 12 graus Celsius, eu coloco grande parte do estado de São Paulo, Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, em estado de alerta para condições de geada, tá? Com variabilidade de região para região, mas lembrando que essa previsão precisa ser acompanhada agora aí a curto prazo, né, para entender para cada região como que isso vai acontecer, tá? Então a gente tem isso acontecendo na madrugada do dia 29, na quarta-feira, avançando mais 24 horas, a gente tem aqui, deixa eu pegar. Porque você vê que esse frio continua, né? Ele persiste. Então, pegar aqui às 9 da manhã, a gente vê que fica até um pouco um frio mais intenso, apesar de não tão baixo, ele se espalha melhor aqui em todo o estado de São Paulo, né? O sul de Minas tem temperaturas um pouco mais baixas, que pode ter ocorrência de geada. O Rio de Janeiro, né, apresenta aí temperaturas um pouco mais amenas, então a gente tem aí as temperaturas ficando entre 14 e 16 graus no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, e esse risco de geada continua intenso no Rio Grande do Sul. A gente pode ver aqui, né, o norte do Rio Grande do Sul, que as temperaturas estão naturalmente mais baixas pela época do ano, Santa Catarina, Paraná, então toda essa região fica nesse cenário aí de temperaturas mais baixas. Isso tende a melhorar agora durante, deixa eu pegar aqui, nos próximos dias as temperaturas começam a melhorar, né? Então a gente começa a ver aí que o calor na hora mais quente começa a avançar de novo, né? Então aqui às 3 da tarde as máximas começam a se elevar, tá? O frio, mesmo que ainda é presente, né? Ele não é mais tão intenso. Então aqui agora a gente está no dia 1º de junho, na madrugada do dia 1º de junho, no mesmo horário, né, às 6 da manhã, e olha como isso já mudou, né? As temperaturas já ficam entre 12 e 16 graus, o oeste de São Paulo já tem aí a mínima de 20 e 22, né? Então a situação já se regulariza um pouco e esse frio mais intenso ainda fica só concentrado no Paraná, tá? Ô, Bárbara, Então, né, sei que eu falei bastante coisa, mas de forma geral é isso. Esse frio, ele avança até o final do mês, até o final da semana, né? E ele tende a se retrair um pouco. tá, quando a gente fala Pode falar. das geadas, você citou São Paulo, Paraná e a metade sul do Mato Grosso do Sul como os pontos de atenção ali. Quando isso, Bárbara? Sim. E também sul de Minas. Sul de tá? Eu acho que Minas sul de também? Minas vale a pena essa atenção. Principalmente da madrugada do dia 29, do dia 28, desculpa. Deixa eu só confirmar aqui, que é tanta informação. Acho que na madrugada do dia 29 e na madrugada do dia 30, tá? Que a gente tem o frio mais intenso. O alerta, ele não é para todas as regiões, né, Alexander? A gente precisaria aí olhar no detalhe, previsão para cada local, mas a gente já vê aí previsões de temperaturas. Esse modelo nem tá tão pessimista assim, mas a gente tem modelos aí trazendo temperaturas bem baixas, 5 graus, 8 graus na região de Campinas, 5 graus ali em Londrina. Isso já dá um alerta bem alto, principalmente nesses 2 dias, 29 e 30. Muito tá? bem. Será que é problema para os cafezais lá do sul de Minas, Bárbara? Pode ser, porque você vê que quando começa, né, aqui a gente está na madrugada do dia 30, no estado de São Paulo, Minas está numa condição até que ok, mas olha o sul de Minas aqui, né? Pode chegar aqui a 2, 6 graus Celsius, então isso pode sim trazer
O bom é que esse frio não tende a ser tão persistente, né? Então, nas próximas 4 horas, 3 horas, 3 horas aqui, né? Ele já se dissipa. Então, não é um evento tão longo, né? Porque a geada também, o impacto dela depende muito de quantas horas fica nessa condição, né? Então, se a gente tivesse o dia todo nessa condição muito, temperaturas muito baixas, o que é raro aqui no Brasil, né? A gente tem 24 horas abaixo de 2 graus, mais nas temperaturas nos momentos mais frios, a gente vê que, por exemplo, nas próximas 3 horas, então, às 9 da manhã, a gente já tem aí a temperatura entre 12 e 14, então já some. Então, é realmente 1, 2 horas na madrugada que pode atingir esse valor, tá? Então, apesar de poder trazer impactos, né, preocupar aí a região de produção de cafés no sul de Minas, não tende a ser um evento tão prolongado. Tá? Muito bem. Bom, vamos adiante, vamos ver as perguntas, Bárbara. Estão chegando perguntas aqui dos internautas. O Honorato Magalhães, bom dia a todos. Em Tanabi, São Paulo, choveu, graças a Deus. Agora vem o frio, né, Bárbara? Vem sim. Vamos ver aqui. Tanabi. Tanabi tá aqui perto de Votuporanga, né? Rio Preto. A gente vê, se a gente pegar aqui aquele modelinho que nós usamos do Wind para comparar, a gente vê que agora as chuvas cessam, né? Como esperado, não tem previsão até quarta-feira, dia 5. Mas se a gente for olhar, vamos pegar a quarta e a quinta-feira que eu comentei, podem ter as temperaturas mais baixas. Se a gente olhar aqui, deixa eu me localizar. Aqui, por exemplo, a madrugada da quarta-feira, né, a mínima pode chegar a 11 graus, a 12 graus, né, então realmente ter uma queda significativa na temperatura e depois você vê que esse cenário já começa a mudar. A gente já começa a ter aí as mínimas 18, 19, então já começa a ficar um pouco mais agradável, né, então, mas você vê que realmente tem uma queda aqui de temperatura tanto na quarta de madrugada quanto na quinta, tá? Muito bem. O Rodrigues quer saber se teremos um novo bloqueio a partir do dia 3 de junho. Em que região? A gente tem isso em alguma região específica? Não. Não, ele não diz aqui não. Mas eu imagino que seja esse bloqueio que persistiu ali na faixa central do Brasil, né? E eu acho que também, Alexandre, a gente tem que levar em consideração, ele está falando ali no dia 3, né? Então, se a gente pegar aqui o finzinho da nossa previsão, lembrando que a gente já está olhando a previsão relativamente a longo prazo, e que nós estamos, dependendo da região que ele está, né? Não sei que região que é, mas se ele estiver no Sudeste, no Centro-Oeste, nós estamos entrando num período onde não tem tanta precipitação, né? Então, existe esse bloqueio natural das chuvas, né? Então, esse bloqueio atmosférico, o que aconteceu, o que antecipou nesse período seco, que graças a Deus teve uma chuvinha ali após o fim desse bloqueio, ele vai se tornar mais comum agora no mês de junho, julho, agosto, se estendendo até setembro, né? Então, a gente entra num período mais seco, pode ter um bloqueio mais intenso que realmente diminua as precipitações, porque mesmo que seja um período seco, tem alguma chuvinha prevista normalmente, quando a gente pensa em normal climatológico, tá? A tendência é a gente ter um inverno com chuvas abaixo do normal nessa região mais central, então é esperado que chova menos, tá? Eu não tenho essa resposta de bate-pronto, é um bloqueio, mas é uma época já mais esperada. Então esse cenário de poucas chuvas, ele é padrão, a depender da região, claro, que ele esteja. Tá. Muito bem. Se você puder mandar, manda pra gente aí a região que você está falando, o Rodrigues, que está participando com a gente. O Giovanni Gomes da Silva, quando volta a chover no Espírito Santo? Chover forte, ele quer saber, Bárbara. Espírito Santo, olha, a gente tem uma certa limitação, né, em relação à previsão. Aqui a gente tem 7 dias de previsão, mais que isso, gente, é loteria, né? A gente sabe que a previsão do tempo é muito variável, mesmo nós estando aí no estado da arte, em termos de meteorologia, né, e ciência, em termos de previsão do tempo, a gente não consegue avançar com tanta certeza a longo prazo. Então, quando a gente olha a curto prazo, que são esses 7 dias, a gente vê que as chuvas mais intensas vão se concentrar agora nesse início da semana, principalmente no norte do estado do Espírito Santo, tá? Onde essas chuvas ficam aqui na casa de no máximo uns 12, 16 milímetros. Conforme esse tempo avança, né, os dias avançam, essa chuva some assim como some em grande parte do Sudeste, tá?
E até o fim da nossa previsão, você vê que tem um pouquinho de chuva aqui no sul da Bahia, né? Isso pode trazer alguma chuva no norte do Espírito Santo, mas um volume muito baixo e acho que acaba nem pegando tanto aqui. Mas a gente der um zoom aqui no sul, no sudeste, a gente vê que essa chuva vai se dissipando, pega um pouquinho o norte do Espírito Santo, mas até o fim da nossa previsão, ó, um volume muito baixo, É, apesar de aparecer alguma coisa na região litorânea e mais ao norte, a gente vê que esse volume fica aqui em 3 milímetros, isso não é é, nada. Então, nesse curto espaço de tempo que nós temos aí da previsão de 7 dias, a gente não tem chuvas intensas sendo previstas, tá? Só agora ele, nas próximas 24 horas que pode ter aqui algum volume ainda. e ele especificou que é o sul do Espírito Santo. Então, Ah, então pior realmente, ainda. pois é. É, desculpa a sinceridade, né? Mas o Não, é cenário fica verdade, né? mais crítico, né? Rogério Some mais Almeida, ainda essa chuva. bom dia. Será que tem perigo de geada aqui em Cândido Mota até o final de junho? Os milhos precisam terminar de Final, se formar de junho. É muito tempo, né, final Bárbara? de junho é difícil a gente saber, porque esses eventos de geada são mais curto prazo ainda, tá? Mas eles se tornam mais comuns, porque a gente vai entrar no inverno, né? Então o inverno ele acaba podendo ter esses eventos com mais frequência. Eu não posso dizer até o final de junho. O que a gente pode dizer é que para Cândido Mota, nessa madrugada que nós comentamos, da quarta para quinta, a gente vê que as temperaturas caem bem, né? A gente chega aqui a às 3, às 6 da manhã até 9 graus, tá? Então, isso ainda não é um indicativo de geada, mas dependendo da sua região, se for uma região de mais altitude, né, que tem eventos mais recorrentes, é um alerta, tá? Então, aqui na quinta-feira, às 6 da manhã. E quando a gente olha aqui na madrugada também de. Como é que eu me atrapalhei? Chega a 10, desculpa, 10 graus aqui na quarta-feira, bom, das 3 às 6 da manhã, e aí depois a 10, 9 na quinta-feira, e aí você vê que na sexta também a gente ainda tem aí temperaturas de 10 graus, depois isso começa a melhorar. Então, assim, ainda não é uma temperatura que indique o risco de geada. Se a gente for olhar outros modelos, né? Então, aqui o modelo do ECMWF, acho que vocês conseguem ver o meu mouse, ele traz até uma temperatura um pouco menor aqui na quarta-feira, né? Às 3 às 6 da manhã, de 8 graus, né? O modelo alemão também traz isso, o modelo suíço também traz. Então, assim, as temperaturas tendem a baixar bem e o risco ele existe. Mas até o final de junho é difícil a gente dizer. Você vê que as temperaturas se estabilizam, né? Quando a gente olha os valores de madrugada, que até o início, dia 5 de junho, já ficam mais dentro do esperado para essa época do ano, né? 16, 17 graus Celsius, que está longe de ser um risco de geada. Mas mais que isso, eu não consigo trazer esse tipo de informação, tá? Legal. O José Mendes, bom dia. É, com Laninha, chuva vai antecipar na Bahia? Tem chuva em outubro? Tá longe para saber? Chapada Diamantina, ele tá lá em Chapada Diamantina. Laninha está se confirmando? Parece que o El Ninho tá meio resistente aí, Bárbara. Vixe, eu preciso dar uma atualizada. Até onde eu tinha visto, ele tá perdendo a sua força, né? Eu acho que a grande dúvida agora é quando ele vai, de fato, deixar. Alguns modelos já apontam para o fim, né? Que o mês de maio vai fechar já numa condição de neutralidade. Eu acho que a tendência da Laninha, ela é de fato uma condição muito propícia, né? A gente tem muitas probabilidades disso acontecer. A região, né, do Nordeste tende a ter chuvas mais recorrentes, mas se isso vai antecipar ou não a chuva ali na retomada, né, setembro, outubro, é difícil a gente saber ainda, porque essa laninha ela vai estar se configurando nessa época do ano, né? Ela não vai estar no seu auge ali ainda. Ela tende a ganhar força por agosto, setembro. O que a gente pode ver, eu até comentei com o Alexandre que eu ainda não estava muito por dentro dos prognósticos climáticos, mas que a gente pode ver aqui o que o INMET está trazendo, eu acho que ele nem traz ainda para outubro. A gente só tem até agosto o prognóstico. Vamos ver aqui. É, a estendida existe, mas eu acho muito arriscado. Na previsão estendida do INMET, que vocês estão vendo aqui, qual que é a região que ele falou? Ah, Bahia, Chapada Diamantina, lá na Bahia. Tá. Chapada fica mais ou menos, deixa eu pôr aqui para me localizar. Feira de Santana, só para eu entender.
Beleza, deixa eu ver aqui. Você vê que traz aqui um cenário de possíveis chuvas acima do normal, né? Algumas regiões oscila bastante entre acima, dentro, mas assim, é uma previsão muito estendida. Eu acho que é muito arriscado a gente dizer. Ele está trazendo um cenário mais clássico de Laninha mesmo, onde a gente tem chuvas acima do normal em algumas regiões e mais ao sul abaixo do normal. Mas é uma previsão, sendo muito sincera, não é que eu não confio no trabalho do INMET, muito pelo contrário, mas eu acho que está muito ali para frente para a gente dizer alguma coisa. Eu acho que dá para a gente apostar nessa informação, tá? Ainda a gente precisa entender como essa laninha vai se comportar, qual vai ser a característica, quando ela vai se iniciar de fato, né? Até na próxima semana, Alexandre, a gente já vai ter essas informações atualizadas, a gente pode focar nessa parte da laninha para trazer para o pessoal. Muito bom. O Éder Capituvas, sou aqui de Bandeira do Sul, Minas Gerais, no sul de Minas. Aqui choveu 15 milímetros de ontem até hoje. Eu queria saber se a chuva vai ter continuidade até amanhã para nós. Até amanhã acho que chove ainda, né, Bárbara? Próximas 48 horas. Chove pouco. Chove pouco. Essa chuva aí de agora até o finalzinho da terça deve acumular aí uns 5, 10 milímetros. Tá? Você vê que já diminui bastante. Tem um volume aqui de 2, 3 milímetros no final dessa tarde, início da noite. E um volume mais à tarde ali na terça-feira, mas depois disso, esse volume cessa. Você vê que conforme a gente avança aqui, lembrando que é sempre essa última linha que nós olhamos, né? Não tem chuva prevista em nenhum dos modelos, nem no modelo do GFS, que é o modelo americano, nem o modelo europeu. E o modelo europeu já traz um volume até menor de chuva aqui na terça-feira, né? 0,4 milímetros, enquanto o GFS ainda traz um volume um pouquinho maior. Então a tendência de fato é chover até terça e a partir de quarta sem chuva prevista, tá? Markson Garcia, ele quer saber se vai chegar em Brasília. Não sei se chuva ou frio, mas enfim, nenhum dos dois me parece que consegue chegar até lá, né, Bárbara? Vamos ver, vamos ver. Aqui. Que nós temos para Brasília. Brasília a gente não tem previsão de chuva, tá começando aqui na segunda-feira, tanto no modelo do SNWF quanto no GFS. Nós avançamos aqui até o dia 5, sem chuva, nenhum dos dois modelos. E as temperaturas, se a gente pegar as madrugadas mais frias, né, que a gente comentou, você vê que não chega ali na região. A gente tem aí 17 graus a mínima na quarta-feira, na madrugada de quarta, às 3 e às 6 da manhã, e 17 graus, 18 graus na madrugada de quinta. Então, esses 17 graus persistem aí, né, na sexta, no sábado, que é dentro do esperado. Sábado pode chegar a 15, né, ter uma reduzida, que 16, 15, né, mas é o que é esperado ali para a região. A gente não tem nenhum risco de geada, né, o outono ele traz esse cenário para nós, as mínimas um pouco mais baixas, assim como as máximas, né? Então a gente vê aqui que as máximas ficam em torno de 27, 28 graus, né? A gente não tem aí máximas muito elevadas, aquela onda de calor, pelo menos não está sendo prevista aí na próxima semana, mas não tem nenhum risco de geada, mas também não tem chuva, né? Muito então, bem. Tudo aí nesse cenário. O Jonathan Mello, esse frio chega aqui em Apiacás, no Mato Grosso. Aqui não vi esse tal de frio ainda acontecendo. O Jonathan está relatando Ixi, lá. vamos ver. Jonathan, eu acho que o frio não chega por aí. Não chega frio e não chega chuva, pelo menos nos próximos dias. Se a gente for olhar, né, pegando aquela madrugada que eu comentei, que chegaria mais ou menos ao sul do Mato Grosso, como eu falei, não é o frio, é uma temperatura um pouco mais amena. Então, se a gente for olhar aqui, a madrugada de quarta-feira, né, às 2, às 5 da manhã, você vê que a mínima bate 18, mas a máxima é 33 graus. Então, o frio, ele passa longe. A gente tem uma madrugada um pouco mais amena, um pouco mais fresca, né? Então, na quinta também, às 5 da manhã, batendo 19 graus, na sexta, 20, mas a máxima muito elevada, 34, 35, que se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu pegar o centro-oeste, se a gente for olhar para a temperatura, a gente vê que nos horários mais quentes, deixa eu pegar aqui, ó, a gente tem temperaturas bem elevadas. Deixa eu só ver aqui onde fica Piacás. Piacás tá ali bem no nordeste do estado, né?
mais para o Nordeste, então a gente já vê que as temperaturas ficam bem elevadas mesmo, é o que a gente está vendo na previsão do GFS, do SMWF, confirmado aqui pelo Cosmo, tá? A gente tem, de fato, aí temperaturas bem altas, conforme a gente avança aqui nos horários mais quentes, ó, temperatura. É. Então, as temperaturas máximas mais amenas ficam muito mais restritas, que eu falei, ao sul, né, do estado, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, mas conforme a gente avança para o centro-norte, né, tanto nordeste quanto noroeste do Mato Grosso, as temperaturas permanecem elevadas. O máximo que a gente tem é uma mínima um pouco mais suave, mas nada perto de um frio mesmo. Muito bem. Bárbara, como sempre, tem muitas perguntas aqui ainda. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado aqui. Agradeço muito ao pessoal que está participando com a gente, interagindo com a gente, querendo saber como vai ser o clima na sua região, mas infelizmente não vai dar para atender todo mundo. Continuem participando, para que você possa saber quando tem uma nova rodada de análise meteorológica aqui no Notícias Agrícolas, basta você acionar o seu sininho. O sininho vai te lembrar que tem sempre uma entrevista entrando no ar aqui no Notícias Agrícolas pelo YouTube, pelo chat do YouTube. Você participa com a gente, manda a sua pergunta e a gente passa a sua pergunta para a Bárbara hoje, nos ajudando a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Enfim, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. A gente está aí indo rumo aos 100 mil inscritos e a sua ajuda vai ser muito importante. E, claro, o seu like, o seu joinha aí para ajudar a gente também a conseguir diversificar aí e mandar essas informações para mais pessoas que precisam. A Bárbara Centelhas, meu muito obrigado, viu, Bárbara, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. Obrigada, Alexandre. Até uma próxima. Muito bem. Tá aí Bárbara Centelhas da Agrimet aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo, anunciando aí que tem um restinho de chuva passando pelo Rio Grande do Sul, chega aqui, continua aqui no Sudeste também, principalmente São Paulo, ali parte do sul de Minas, uma parte ali do Rio de Janeiro, mas logo vai para o oceano e daí a gente entra num período aí de pelo menos 7 dias bastante secos aí em grande parte do Brasil, o que dá chance do avanço do frio para regiões, principalmente na metade sul do Brasil, pegando metade sul do Mato Grosso do Sul, pegando o sul de Minas Gerais, pegando também todo o estado de São Paulo, enfim, quedas de temperaturas que, segundo a Bárbara, pode trazer risco de geadas aí para as regiões, principalmente São Paulo, Paraná, a metade sul do Mato Grosso do Sul e inclusive no sul de Minas. Vamos acompanhar de perto para ver aí o que pode acontecer e se de fato essa condição se confirma. Essa condição, se confirmada, ficaria mais ali para o dia 29 e no dia 30, portanto, mais no meio da semana. Vamos acompanhar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem o Mercado do Boi Gordo. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.